Bem, meus amigos, desejo que todos tenham uma abençoada semana e hoje o meu objetivo é mostrar mais uma importante etapa para a elaboração do TCC a ser entregue no MBA em Data Science e Analytics da USP-Exalc. Bem, então, vencemos a primeira etapa. A primeira etapa foi a entrega do projeto de pesquisa. Então, eu mostrei para vocês como elaborar um projeto de pesquisa passo a passo para o MBA em Data Science e Analytics da USP. E esse passo a passo está aqui disponível no nosso canal, né? Então, já expliquei. E todos os alunos da turma já entregaram seus projetos de pesquisa, puderam tirar suas dúvidas comigo, né? E tivemos aí uma entrega bem sucedida dessa primeira etapa da elaboração do TCC. Bem, então agora vamos para a nossa segunda etapa, que é a entrega dos resultados preliminares, né? Nós temos aí, essa é a nossa próxima entrega que precisamos realizar. Então, hoje eu vou explicar para vocês, passo a passo, como elaborar esses resultados preliminares, né? Vocês não vão fazer um novo documento, vocês vão pegar aquele mesmo documento que vocês começaram a escrever o projeto de pesquisa, e aquele arquivo no Word, ele vai crescendo, você vai colocar os resultados preliminares ali, material e métodos. Aquele documento ele vai se adensando, ele vai se avolumando, até culminar no seu TCC completo, né? Então, a ideia é que a gente comece o projeto de pesquisa, ele vai crescendo, 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 e no final você tenha o seu TCC completo, sem retrabalho, sem, né? O objetivo é que não tenhamos retrabalho. Tudo bem? Então, vocês já escreveram aí no projeto de pesquisa, você já tem aí 3, 4, 5 páginas escritas. Então, agora, nos resultados preliminares, nós vamos escrever mais umas 4 ou 5 páginas. E aí, ao todo, vocês já terão aí praticamente 10 páginas escritas do TCC, né? Ou seja, praticamente metade do TCC, metade do artigo. O TCC de vocês é um artigo, né? Metade do TCC já estará pronto, né? Ao final desse nosso primeiro semestre. Então, vamos lá. Então, relembrando aqui a estrutura, né? Então, o documento, ele tem essa estrutura básica aqui. Eu peguei um exemplo de um TCC de uma aluna, né, da Ana Clara. Está lá, utilização do método HP gaussiano para aquisição de colheitadeira de cana-de-açúcar para agrônomos e usinas canavieiras. Então, esse é o TCC dela, né, que eu fui orientador. Então, está lá o título, bonitinho, né? Então, tem aqui o resumo, palavra-chave, introdução, né? Eu não vou falar sobre isso, porque nosso objetivo hoje é falar sobre os resultados preliminares. E aí eu vou falar aqui, ó, sobre material e métodos, né? Vou focar aqui, e sobre os resultados preliminares, que é a próxima entrega de vocês, né? O que são os resultados preliminares? Então, eu vou dar um exemplo do zero, né? Então, eu vou focar aqui no material e métodos e nos resultados preliminares, né? E aí depois vem aqui a conclusão, que aí já é o nosso próximo desafio, né? Não precisa a gente se preocupar agora com conclusão, agradecimentos, referências, né? Posteriormente, nós vamos fazer um encontro específico para isso, tá? Então, meu foco agora hoje aqui são esses dois itens, os resultados preliminares e falar um pouco mais do material e método. Bem, como vocês já me conhecem,
eu gosto sempre de começar uma linha de raciocínio do zero, do mais absoluto zero, porque muitas vezes o que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra pessoa, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo, vou começar um exemplo do zero aqui de como se produzir os resultados preliminares, né? Então, vamos pegar esse exemplo aí da Ana Clara, né? Eu tenho aqui, eu preciso ordenar colheitadeiras, né? Colheitadeiras para cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, né? Então, esse aqui é o meu problema. Eu preciso ordenar colheitadeiras para cana-de-açúcar, né? Bem, então, é, lá no material e métodos, lá no material e métodos, lá no corpo do trabalho, já que a Ana ela vai utilizar o método HP gaussiano, então, lá no material e métodos, ela tem que explicar o que é a pesquisa operacional e a tomada de decisão. Tomada de decisão. E ela vai buscar artigos na base Scopus para embasar isso, né? Então, vamos colocar aqui mais ou menos meia página. Meia página. Depois, quer dizer, ela está explicando o método que ela vai, os métodos, né, que ela vai utilizar. Depois que ela explicar o que é pesquisa operacional e tomada de decisão, ela tem que explicar o que é o apoio multicritério à decisão. Apoio multicritério à decisão. Então, vai buscar lá também uns 3 ou 4 artigos na base Scopus, e aí vai referenciar esses artigos, né? Vai citar esses artigos, explicando o que é o AMD. Então, aqui também, vamos colocar aqui mais ou menos meia página, né? Bem, depois ela tem que explicar o que é o método AHP, o método Analytic Hierarchy Process, método AHP, né? E aí nós podemos colocar aqui mais ou menos uma página. Então, ela vai pegar lá uns 4, 5 artigos falando sobre o método HP e vai citar esses artigos, né? Vai explicar o que é o método HP, para que ele serve, né? Como observação aqui muito importante, que aqui precisam, as equações do método HP precisam aparecer, né? Então, aqui é de suma importância, mostrar as equações do método HP. Porque o leitor não sabe o que é o método HP. Você precisa explicar para ele o que é índice randômico, o que é razão de consistência, né? Por que ela tem que ser menor do que 10% e por aí vai, né? Então, aqui uma página pode ser de uma a duas, né? Vou botar aqui, ó, mais ou menos uma ou duas páginas. Ou duas páginas, né?
E aí depois ela vai explicar o método HP Gaussiano, que foi o método que eu inventei, né? Foi o método que eu publiquei em 2021 no International Journal of Analytic Hierarchy Process, né? Inclusive eu dei aula para vocês na USP-Exalc, né? Eu dei aula durante o curso, foi um dos módulos que eu dei. Então, aqui você vai explicar o método HP Gaussiano, né? Então, você pode colocar aqui mais ou menos de 1 a 2 páginas também, né? Então, primeiro eu escrevi aquele artigo do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, em 2016, para selecionar os navios da Marinha, né, para ser construído no Brasil, e depois eu publiquei um artigo criando o método HP Gaussiano, que foi publicado no International Journal of Analytic Hierarchy Process, né? Então, aí você vai explicar o que é o método HP Gaussiano, né? o que é, o que é o método HP Gaussiano, criado por, Santos Costa e Gomes, 2021, né? Você vai explicar por que ele foi criado, né? Por que o método foi criado, e por aí vai, né? Ok. Então, isso aqui faz parte, né? Dentro de material e métodos, você está explicando o método que você vai trabalhar. Isso aqui faz parte do que nós chamamos de fundamentação teórica do trabalho, né? Então, aqui faz parte do que nós chamamos de fundamentação teórica. Então, deixa eu arrumar aqui para ficar fácil de vocês acompanhar. Então, isso aqui tudo que eu coloquei faz parte da fundamentação teórica do trabalho. Fundamentação teórica do trabalho. Fundamentação teórica do trabalho. E para elaborar essa fundamentação teórica, eu quero que vocês peguem mais ou menos 15 artigos científicos, 15 artigos científicos, exclusivamente da base Scopus. Exclusivamente na base Scopus. Não pode pegar no Google Acadêmico, não pode pegar na Wikipedia, não pode pegar no Jornal o Globo, não pode pegar no blog, no portal Action, tem que ser na base Scopus. Então, vocês vão pegar, no mínimo, 15 artigos, né, dos últimos 5 anos, 15 artigos recentes. Então, vamos colocar aí de 2017 a 2022. Dos últimos 5 anos, 5, 6 anos, tá? Para montar essa historinha aqui, ó. Artigos que falem o que é a pesquisa operacional e a tomada de decisão, né?
o apoio multicritério à decisão, o método HP e o método HP gaussiano, né? Então, vocês vão pegar tudo isso lá na base Scopus, esses 15 artigos lá. Só sobre o método HP tem mais de 10 mil artigos. Então, vocês vão encontrar com muita facilidade esse material lá. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, vocês ficarem com alguma dúvida sobre como acessar a base Scopus, aqui no canal, é só você colocar aqui no canal da Casa da Pesquisa Operacional, colocar lá, pesquisa na base Scopus, que eu gravei um vídeo, uma videoaula, somente sobre isso, explicando passo a passo como acessar a base Scopus, como colocar as strings de busca, né? Então, é só entrar lá, não tem mistério nenhum, tá? Bem, então, ok. Então, estamos ainda em material e métodos, né? Ainda dentro de material e métodos, nós precisamos falar na coleta de dados. Então, primeiro você fez uma fundamentação teórica, falando sobre o método que você vai usar. Depois, a gente precisa falar sobre a coleta de dados. Coleta de dados. Repara que isso tudo é uma preparação para eu poder gerar os resultados que eu preciso, né? Que são os resultados preliminares, né? Então, primeiro eu disse o método, eu expliquei o método que eu vou usar. Depois eu vou explicar, né, como eu coletei os dados, quais são os dados, como é que eu formei o meu dataset, e aí, no final, eu vou mostrar quais foram os meus resultados. Vejam que tem uma sequência lógica, né? Então, dentro de material e métodos, nós temos aí a coleta de dados também. Então, aí você tem que dizer, né, quais dados você precisa coletar, né? Quais dados precisam ser coletados? Aonde você coletou esses dados? Aonde esses dados estão disponíveis? Né? Então, aonde os dados foram coletados? Foram coletados. Como foram coletados? Como foram coletados? Você fez algum tipo de entrevista? Foram realizadas entrevistas? Né? Quer dizer, onde foram coletados? Sei lá, você pegou em alguma base, né? Pegou no Kaggle, alguma coisa do tipo, né? Não sei, né? Kaggle, e por aí vai. Então, como foram coletados? Foram realizadas entrevistas? E por aí vai, né? Especificamente, no caso aqui do exemplo que eu dei, do trabalho da Ana, né, que eu fui orientador, como ela utilizou o método HP gaussiano, né, que é um método multicritério, ela tem que explicar também aqui nessas entrevistas, né, ela tem que explicar aqui, ó, quais foram os critérios, quais foram os critérios elencados para a seleção. Para a seleção, né? E aí é muito importante, ela tem que definir. Você precisa aqui, ó, importante. Importante. Você precisa definir cada critério, você precisa definir cada critério
cada critério. E, além disso, você precisa explicar por que aquele critério é importante, é importante para o decisor. Por que aquele critério é importante para o decisor, né? Então, assim, para cada critério, você coloca lá custo. Custo, a definição, pode até fazer uma tabelinha, se quiser. Custo. Custo é o custo de aquisição da colheitadeira. Ok, definiu. Por que ele é importante? Ele é importante porque impacta diretamente no planejamento estratégico da empresa, no budget que ela tem por ano, né? Então, para cada critério, você tem que definir o que é o critério e explicar por que para o decisor aquele critério é importante, né? Se não tem lá, sei lá, cilindrada da colheitadeira. Eu que sou leigo, né, eu que não sei nada de colheitadeira, eu não sei por que a cilindrada da colheitadeira é importante para a tomada de decisão. Então, o autor do artigo, o autor do trabalho, tem que me explicar por que aquele critério é importante, né? Bem, e aí, uma vez que eu tenho os critérios e as alternativas, então eu tenho aqui os critérios. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui os critérios, esse exemplo que eu dei, para as colheitadeiras, né? Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho o custo da colheitadeira, vamos botar aqui em milhões de reais. O custo da colheitadeira. Vamos colocar a capacidade dela de colheita, né? Em toneladas, por exemplo. A capacidade em, vamos colocar, sei lá, toneladas por hora, né? Alguma coisa do tipo. Toneladas por hora, né? Vamos colocar aqui um outro, tempo de garantia, né? Garantia em anos, garantia em anos. E vamos dar um exemplo. Isso aqui é um exemplo maluco, tá, pessoal? Totalmente hipotético, só para a gente fazer o exemplo. Vamos supor que tempo de suporte, né? Deu um problema lá na minha colheitadeira, aí eu ligo para o fabricante, e aí um leva 2 dias para me dar um suporte, outro leva 5 dias, e aí eu quero que ele leve a menor quantidade, né, de dias possível, que ele me dê o suporte o mais rápido possível. Então, vamos colocar aqui suporte em dias. Suporte em dias, né? E aí vamos supor que aqui dentro desse contexto, então, eu tenho aqui as alternativas, os critérios, né? E aí vamos supor que eu tenho aqui as alternativas. Alternativas. E aí eu tenho a colheitadeira 1, 2 e 3. 3 colheitadeiras. Então, de posse dos critérios e das alternativas, eu vou formar a minha matriz de decisão. Observe que tudo isso nós estamos dentro do material e métodos. Primeiro eu fiz a fundamentação teórica, falei sobre pesquisa operacional, falei sobre apoio multicritério à decisão, falei sobre o método HP, falei sobre o método HP gaussiano. Depois, ainda dentro de material e métodos, eu estou falando sobre a coleta de dados, né?
aonde eu coletei os dados, se eu fui no site do fabricante, pegar os dados das coletadeiras, se eu fiz entrevistas com tomador de decisão, quais foram os critérios, quais foram as alternativas, aonde eu peguei os dados, né? Então, agora eu estou falando sobre a coleta de dados, né? E para fechar a coleta de dados, eu tenho aqui o meu dataset, né? Eu tenho que mostrar aqui. Então, aqui para fechar a minha coleta de dados, eu vou formar aqui a minha matriz de decisão, né? Então, eu vou colocar as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui colheitadeira 1, colheitadeira 2, colheitadeira 3, né? Então, aqui, ó. E aqui eu vou colocar os dados, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, custo, capacidade dela, né, de colheita, de toneladas por hora, o tempo de garantia e o tempo de suporte, né? E aí eu vou coletar esses dados, vou lá no site dos fabricantes, nos manuais, né? Então, eu vou colocar lá, sei lá, coletadeira 1, 4 milhões. Coletadeira 2, 7 milhões. E a coletadeira 3, 2 milhões, por exemplo. Aí, tonelagem por hora. Isso é um exemplo totalmente hipotético, tá? Então, por exemplo, a colheitadeira 1, ela faz uma colheita de... Ela consegue coletar 2 toneladas por hora. Essa aqui consegue coletar 10 toneladas por hora. E essa aqui, 1 tonelada por hora, né? Tempo de garantia. Essa aqui que custa 7 milhões, 5 anos de garantia. Essa aqui, 1 ano de garantia. E essa aqui, 3 anos de garantia. E tempo de suporte. Aqui, 1 dia para receber o suporte. Essa aqui, 10 dias para receber o suporte. E essa aqui, vamos colocar aqui, 12 dias para receber o suporte. E aí, o custo, né? Eu tenho que dizer o que eu quero maximizar e o que eu quero minimizar. Então, custo eu quero minimizar, toneladas por hora eu quero maximizar, tempo de garantia eu quero maximizar e o tempo para receber o suporte eu quero minimizar, né? Então, aí está o meu dataset. Então, aqui está o meu dataset. Esse aqui é o meu dataset. O meu dataset que eu vou trabalhar, vou aplicar um método em cima desse dataset para obter os resultados preliminares, né? E observem que não é um problema simples, né? É um problema complexo, porque eu tenho um nítido trade-off entre as alternativas, né? Observem que essa alternativa aqui, que custa 2 milhões de reais, parece excelente, porque é uma alternativa muito barata. Mas, em compensação, ela tem a menor capacidade de carga, ela só coleta 1 tonelada, ela tem a menor garantia e ela é que demora mais no suporte. Então, será que eu, como decisor, né, será que para mim não é mais interessante eu pagar esses 7 milhões? Que aqui eu vou perder dinheiro, né? Eu vou perder dinheiro porque ela disparada é mais que o triplo do preço, da mais barata. Só que, em compensação, eu consigo coletar muito mais carga, eu tenho 5 vezes mais tempo de garantia
e se der algum problema na minha colheitadeira, em um dia eu recebo suporte técnico, né? Então, veja bem, é aí que está a alma, né? O cerne da análise de dados. Se eu tomar uma decisão só olhando essa matriz, sem aplicar método matemático nenhum, eu estou dando um chute, né? Estou dando um chute. Eu não estou analisando dados. Eu preciso de um conjunto de equações, eu preciso de um método que seja capaz de processar esses dados, que seja capaz de mastigar esses dados. E quanto maior essa matriz, quanto mais linhas, quanto mais colunas, mais fica difícil de eu tomar essa decisão, né? Aí, muito bem, então nós já escolhemos que nós vamos aplicar o método HP Gaussiano. Aí muita gente me pergunta, professor, e aí eu vou utilizar qual linguagem para rodar o método HP Gaussiano? Vou rodar Python, vou rodar em Excel, vou rodar em R. Você pode rodar na linguagem que você quiser, né? O importante é você saber estruturar o problema e identificar o método que você vai utilizar para resolver esse problema. Se você vai utilizar Python, R, Excel, C, isso não faz a menor diferença, pelo menos para mim não faz. Eu falo aqui para os meus alunos do Instituto Militar de Engenharia, o meu foco é resolver o problema, né? É igual eu preciso escrever um texto. Se você vai escrever à mão livre, se você vai escrever no bloco de notas, se você vai escrever no Word, no LibreOffice, isso não faz a menor diferença. O trabalho nobre está no texto bem escrito, né? Na mesma maneira, quando você vai modelar um problema matematicamente, se você vai usar R, Excel, Python, isso é só ferramenta, isso não tem nobreza nenhuma, né? Isso é só ferramental, é mecânico, né? A nobreza está em você identificar um problema, modelar esse problema, aplicar um método e achar uma solução. Então, vocês podem ficar à vontade para utilizar o Excel, o Python, o R ou qualquer outra linguagem que vocês queiram, né? Bem, e aí aqui ainda em material e métodos, aí você tem o dataset, né? Já tem ali o seu dataset, né? Bonitinho, né? Já tem ali o seu dataset. E aí, você vai explicar, né? Que você vai aplicar aqui o método para processar esse dataset, né? Então, você vai processar aqui esse dataset. E aí você pode explicar um pouquinho se você vai usar R ou Excel ou Python. Aí você pode explicar um pouquinho como você vai usar isso aqui para processar esse dataset. Pronto. Aí nós fechamos a seção de material e métodos. Então, essa seção de material e métodos, ela deve dar, se eu já orientei mais de 200 trabalhos aqui na USP Exalc. Então, essa seção de material e métodos, ela dá algo em torno de 4 a 5 páginas, né? Você explicando bonitinho, fazendo essa fundamentação teórica, né? Explicando o que é pesquisa operacional e tomada de decisão, apoio multicritério, método HP Gaussiano, né? Como é que foi feita, né, essa coleta de dados, aonde você coletou, quem você entrevistou, quais são os critérios, e por aí vai, até chegar no dataset, né, na matriz de decisão, e o software que você utilizou, vamos chegar aí a umas 5 páginas, mais ou menos, nessa seção de material e métodos, né? E aí vamos aos resultados preliminares, que é a próxima sessão, né? Que é super simples, né? Eu vou pegar aqui meus dados, ó.
Eu vou pegar aqui meus dados, por exemplo. Vamos supor que eu vou usar o Excel. Então, está aqui, né? Então, tem aqui o material que eu dei a aula, né, no módulo tomada de decisão da USP Exal, que eu passei essa planilha para vocês, que roda o HP e o HP Gaussiano. Então, eu tenho aqui. Então, no meu problema, eu tenho 4 critérios e 3 alternativas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 3 alternativas, 4 critérios, gerar a base do HP Gaussiano. Ele já não me deixa errar, né? Eu já tenho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, alternativa 1, coletadeira 1, alternativa 2, coletadeira 2, e aqui, coletadeira 3, né? E aqui eu vou colocar os critérios, ó, custo, né? Tonelagem, certo? Tonelagem, garantia e suporte. Tempo para suporte, né? Vou preencher aqui, né? Então, vou colocar aqui 4 milhões de reais, 7 milhões de reais, 2 milhões de reais. Aqui a tonelagem, 2 toneladas, 10 toneladas e 1 tonelada. Garantia, 3 anos, 5 anos e 1 ano. E aqui suporte, leva 10 dias para receber suporte, 1 dia e 12 dias, né? E eu não posso me esquecer de dizer o que eu quero maximizar e o que eu quero minimizar. Então, aqui o default é tudo maximizar, né? Então, custo eu quero minimizar, tonelagem eu quero maximizar, garantia eu quero maximizar e o tempo para suporte eu quero minimizar. Então, lá nos meus resultados preliminares, eu já posso colocar essa primeira matriz. Eu posso vir aqui nessa planilha, dar um print e falar, olha, essa é a minha matriz de decisão, né? Aonde eu vou aplicar o método HP Gaussiano, né? E aí eu venho aqui, ó, processar HP Gaussiano, né? Já está aqui os meus resultados preliminares, ó, prontinho, né? Eu já tenho ele aqui na mão. Então, é só dar um print aqui e colocar lá em resultados preliminares, ó. Então, eu tenho aqui a matriz de decisão normalizada, posso dar um print aqui e colocar lá, né? Então, essa aqui é a matriz de decisão normalizada. Aqui eu já tenho o cálculo, ó, da média, desvio padrão, fator gaussiano e fator gaussiano normalizado. Eu posso dar um print aqui e colocar também lá nos meus resultados preliminares, né? E o que me interessa, no final das contas, é isso aqui, ó. Então, ó, alternativa 1. Alternativa 1. Então, a colheitadeira 1 ficou aqui em segundo lugar, né? A colheitadeira 2 ficou em primeiro lugar e a colheitadeira 3 ficou em último lugar, né? Terceiro lugar, né? Reparem só, a colheitadeira 2, a alternativa 2, ela, se vocês lembrarem bem, essa aqui custava 4 milhões, essa aqui custava 7 e essa aqui custava 2. Reparem que a colheitadeira 2, mesmo custando, ela foi muito penalizada, porque na hora da normalização, a 1 ficou com 28%,
A mais barata, né, ficou com 56% do peso e a mais cara ficou com 16% do peso. Então, ela foi super penalizada porque ela é muito cara, né? Mas ela tem um desempenho tão bom nos outros critérios, né? Na tonelagem, no tempo de garantia e no tempo de suporte, que ela acabou ficando em primeiro lugar. Então, veja só, vale a pena investir 7 milhões de reais numa colheitadeira. Eu tenho uma que custa 2, mas vale a pena pagar mais que o triplo nessa de 7 milhões, porque ela é tão boa nos outros critérios que acaba compensando esse critério custo dela. Certo? Então, quer dizer, isso é que é análise de dados, né? Isso é que é apoio à tomada de decisão. Você está usando a matemática para te apoiar a tomar a decisão, né? E decisões altamente estratégicas, né? Decisões da ordem de milhões, né? Então, reparem só, como é que você vai justificar para o teu chefe que vale mais a pena comprar uma colheitadeira de 7 milhões de reais do que comprar uma colheitadeira de 2 milhões de reais? Né? Você precisa da matemática para te apoiar. Então, isso aqui são os resultados preliminares. Você vai dar o print aqui nessas 4 figuras, na matriz de decisão, na matriz de decisão normalizada, naquela tabelinha com a média, desvio padrão, fator gaussiano normalizado, e com o ranking, e está resolvido. São os resultados, é, é, são os resultados preliminares. Né? Então, aqui. Então, vamos lá. Então, eu acho que deu para entender, né? Eu expliquei passo a passo como escrever a seção material e métodos e como escrever aí os resultados preliminares. Então, vamos voltar lá para o corpo do trabalho. Então, aqui, ó. Então, voltando para o corpo do trabalho. Então, aqui, ó. Coloquei aqui, ó, material e método. Então, você vai botar aqui, ó, pesquisa operacional e tomada de decisão. Então, isso aqui é a fundamentação teórica. Então, é esse pacote aqui, ó. Esse pacote aqui será a nossa fundamentação teórica. Ó, eu destaquei aqui em verde, né? Esse pacote de fundamentação teórica, na fundamentação teórica, você irá citar, no mínimo, 15 artigos científicos disponíveis na base Scopus. Mas também não é qualquer artigo científico. Você vai pegar dos últimos 5 anos. Ou seja, eu quero artigos científicos recentes, né? Então, vamos colocar aí de 2017 a 2022. Artigos científicos recentes dos últimos 5 anos, né? Então, isso que eu estou falando, esses 15 artigos, é para fazer toda essa parte aqui que eu destaquei em verde, né? Então, aqui, pesquisa operacional e tomada de decisão, você pode escrever aqui meia página. Falei, meia página. Apoio multicritério à decisão, você pode escrever aqui meia página. Meia página. Método HP, você pode escrever
uma ou duas páginas? Método HP gaussiano, uma ou duas páginas. Uma ou duas páginas. Né? Sendo que é o que eu disse aqui, né? Quando você for falar no método HP e no método HP gaussiano, você precisa mostrar as equações, né? Então, aqui, ó, importante, você precisa mostrar as equações do método HP, porque o leitor não sabe o que é o método HP, não sabe o que é índice randômico, não sabe o que é razão de consistência, não sabe que a razão de consistência tem que ser menor do que 10%. Você tem que explicar isso, né? E aqui no método HP gaussiano também, né? Ó, importante. Ó, importante. Você precisa mostrar as equações do método HP gaussiano, né? Explicar o que é o fator gaussiano, né? Você precisa mostrar. Então, tá aqui. Aí você fez ali, ó, meia página dá uma, né? Com mais duas aqui dá três, com mais duas dá cinco, né? Aí você precisa dizer, ó, estabelecimento dos critérios e das alternativas. Então, você precisa definir. Então, aqui acabou a tua fundamentação teórica, né? Você já explicou tudo o que tinha que explicar sobre o método. Repare que nós estamos dentro de materiais, material e método. Então, ok. Agora você precisa definir cada critério. Ah, o que é o custo da colheitadeira? O custo é custo, dois pontos. É o custo de aquisição de uma colheitadeira nova, papapá, papapá. Por que esse critério é importante? Esse critério é importante porque impacta no orçamento da empresa, tá, 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 tá. Tonelagem, o que é esse critério? Tonelagem é quantas toneladas a colheitadeira consegue coletar por hora. Por que esse critério é importante? Esse critério é importante porque irá impactar diretamente a produtividade de cada colheitadeira no campo, né? Então, você precisa definir cada critério e explicar por que esse critério ele é importante para o tomador de decisão, né? Ainda em material e métodos, vem a coleta de dados, né? Então, coleta de dados, você tem que explicar quais são os dados que você precisa coletar, onde você pegou esses dados, aonde eles estão disponíveis, como você coletou, você realizou entrevistas com quem? Quem fez essa coleta de dados? Qual foi o dataset? Né? Então, aqui termina, né? Deixa eu colocar outra cor aqui. Vou botar uma corzinha aqui. Então, aqui eu falo na coleta de dados. E aqui no finalzinho, eu posso falar um pouco sobre a linguagem utilizada. Qual linguagem você utilizou? Você utilizou R, Python, Excel, né? E aí você, por quê? Por que você utilizou essa linguagem? Por quê? Porque você achou mais fácil, porque já tem disponível, né? Algum software disponível. Então, qual linguagem você utilizou?
E por quê? Então, aqui fecha o nosso material e métodos, né? Vocês terão que entregar agora. Tudo bem? Bem, aí aqui, né, o que eu falei, né? Você vem aqui, ó, você não tem aqui seu dataset, ó. Você vem aqui, opa, esse aqui é o meu dataset, ó. Então, eu vou pegar aqui meu dataset, vou colocar lá, ó. Esse aqui é o meu dataset. Esse aqui é o meu dataset, ó. Tá lá, bonitinho, taranã, né? Eu venho aqui, boto lá o meu dataset, né? Tá, né? Então, ali você já disse, né, quais já explicou custo, tonelagem, né? Já está explicado aqui, ó. Estabelecimento dos critérios e das alternativas aparece lá no meu dataset, né? Aí, ok, né? E aí você pode dizer que, vou utilizar o Excel, né? Vou utilizar aqui o Excel. Por quê? Porque eu vou pegar aqui essa planilha, né? Vou utilizar essa planilha, foi desenvolvida no Instituto Militar de Engenharia e processa, já processa, o método HP gaussiano. Aí eu já coloco aqui, ó, por quê? Porque foi utilizada a planilha desenvolvida no Instituto Militar de Engenharia IUEM, que realiza todos os cálculos do método HP gaussiano, conforme pode ser observado na figura, sei lá, 1. Aí você colocou lá na figura 1, ok. Aí você coloca aqui, ó, né? Figura 1. Figura 1. Na verdade, essa é a 2, né? Essa aqui que é a figura 1, né? Figura 1. E dataset. Vou botar aqui, ó. Matriz de decisão do problema. No caso, aqui é o nosso dataset, né? Aqui é o nosso dataset. Aqui, ó, na figura 2. Aí você vai colocar lá, figura 2, né? Planilha em Excel desenvolvida no IME. Né? Tá lá. Então, aqui nós acabamos a seção material e método, né? E para fechar essa entrega que vocês têm que fazer agora, vem aqui, ó, os resultados preliminares. Ó. Então, aqui os resultados preliminares, eu venho aqui. Então, resultados preliminares, eu venho aqui que eu mostrei para vocês, ó. Eu posso dar um print aqui na matriz de decisão. Posso dar um print aqui na matriz de decisão. Coloco lá meus resultados preliminares. Não. Né? Aí eu tenho que escrever alguma coisinha aqui, né? Abaixo pode-se observar a matriz de decisão, papapá, papapá, né? Aí escrevo aqui mais alguma coisinha, vou lá, pego a minha matriz de decisão normalizada, né?
Então, dou outro print aqui. Ó, matriz de decisão normalizada. Coloco aqui, né? Aí posso dizer, né? A tabela 10, né? A tabela, sei lá, qualquer número, né? A tabela X, na tabela, né? Pode-se observar a matriz de decisão normalizada, né? Vou tirar aqui esse negrito aqui. A matriz de decisão normalizada. Aí tem lá, né, tabela, né? Eu não posso esquecer, coloco aqui a legenda, né? Tabela, dois pontos, matriz de decisão normalizada. Normalizada. E embaixo eu tenho que colocar a fonte, né? Então, deixa eu centralizar aqui. Aí embaixo eu tenho que colocar aqui fonte, né? Autores 2023. Né? Aqui ali. Aí eu continuo lá. O que mais que eu tenho? Posso vir aqui, ó, pegar mais essa tabelinha aqui, ó, com a média, desvio padrão, fator gaussiano normalizado. Então, coloco lá também. Posso colocar aqui, né? Posso colocar aqui. E posso pegar aqui no final o ranking, né? Ó, né? Posso pegar aqui o ranking e colocar lá também. E no final das contas é o resultado que eu quero mesmo, né? Ó, pegar aqui o ranking, colocar aqui, ó, né? Aí tem que dar uma arrumadinha para ficar bonitinho, né? Então aqui, ó, tabela. Então vamos colocar aqui, ó. Tem que contar uma historinha aqui, ó. Vou botar aqui, tabela. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, ali, ó, tabela, matriz de decisão, né? Tem que dar uma arrumadinha para ficar bonitinho. Aí aqui, fonte, sempre tem que ter a fonte. Autores 2023, né? Aí você vai arrumando, ó, né? Aí aqui é a mesma coisa, né? Ó, tabela. Aí aqui é outra tabela, né? Aqui já é outra tabela, aqui já é outra tabela, né? Vou botar aqui, ó, ranking das alternativas, né? Aqui, fonte, botar fonte, né? Tem que colocar fonte, autores 2023, né? Bonitinho, né? E aí você coloca aqui uma descrição antes de cada, né? Na tabela, parará, antes de cada, você precisa anunciar cada tabela antes dela aparecer, né? Então aí você diz aqui, ó, na tabela, tá, né? Pode-se observar
os valores da média do desvio padrão e do desvio padrão, do fator gaussiano e do fator gaussiano normalizado. Normalizado. Coloca ali, né? Então, aqui tabela, aí aqui autores, né? Tem que colocar fonte. Não pode esquecer, né? Colocar aqui uma legenda, né? Aí aqui fonte, autores, né? E aqui é a mesma coisa, né? E aí você pode fazer aqui, né? Pode fazer um comentário sobre o resultado, né? Então, observando-se o ranking gerado pelo método HP gaussiano, verifica-se que a alternativa que teve o melhor desempenho foi a colheitadeira 2, que ficou com 65,81% do índice de preferência global. Índice de preferência global. Pronto. Montamos aí, ó, do zero, eu montei com vocês a seção de material e métodos e os resultados preliminares. No momento, vocês não precisam se preocupar nem com a conclusão, nem com os agradecimentos. O nosso alvo agora, a nossa próxima entrega é fechar a seção de material e métodos e os resultados preliminares. Aí você vai falar assim, mas professor, no e-mail que eu recebi, no manual da USP Exalc, não diz no material e métodos agora. Mas acontece que, para você gerar os resultados preliminares, você precisa da seção de material e métodos. Porque você só vai gerar o resultado se você tiver o método que você vai utilizar, os dados que você você teve que coletar, as entrevistas que você teve que realizar. Então, a seção de resultados preliminares, ela só vai nascer, ela só vai acontecer se a seção de material e método estiver completa, né? Se você não tiver concluído o material e métodos, você não vai conseguir gerar os seus resultados preliminares, né? Então, está aqui. Então, eu mostrei aqui no Paint, passo a passo, com vocês, e depois eu fui preenchendo aqui também, passo a passo, a seção aqui. Vejam que eu escrevi quase 5 páginas aqui, um problema do zero, né? E é isso que vocês terão que fazer também para essa próxima etapa, né? Então, eu tenho aqui material e métodos, fazer a fundamentação teórica, né? 15 artigos científicos dos últimos 5 anos, da base Scopus, explicar o que é pesquisa operacional, tomada de decisão, apoio multicritério à decisão, método HP gaussiano. Não pode esquecer
de dizer quais são, descrever as fórmulas de cada método, depois dizer quais são os critérios, as alternativas, definir o que é cada critério, explicar por que aquele critério é importante para cada decisor, depois falar na coleta de dados, quais são os dados, onde você coletou, como você coletou, foram realizadas entrevistas, com quem, né? Quem fez essa coleta? E aí você chegou no final do dataset, né? E aí você precisa de uma linguagem para rodar, para mastigar esses dados. Aí você vai explicar o que você usou R, usou Python, usou Excel, por que você escolheu essa linguagem, né? E aí, finalmente, nós entramos nos resultados preliminares. Você roda lá em Excel, em Python, o que for, e aí você aproveita as próprias telas lá que você tiver encontrado, dá um print, e aí coloquei aqui, ó, a matriz de decisão, depois coloquei a matriz de decisão normalizada, depois coloquei os valores de média, desvio padrão e fator gaussiano. Eu não preciso explicar as equações aqui, porque as equações eu já expliquei lá no material e métodos, né? Então, não preciso repetir novamente aqui, né? Porque eu já expliquei antes. E aqui, o resultado final com o ranking, e aí eu faço um comentário e acabou, né? Bem, então espero que tenham entendido. Preparei essa aula para vocês com muito carinho, de maneira bem detalhada. Expliquei primeiro tudo lá no Paint, fazendo à mão. Depois expliquei no modelo próprio que vocês têm que entregar na USP-Exalc, né? Então, é só seguir esse passo a passo que não tem como dar errado, né? Eu fiz questão de... Eu acabei me prolongando um pouco mais do que eu queria, mas eu acho que é importante, porque seria muito simples eu chegar aqui, fazer um vídeo de 5 minutos. Ó, resultado preliminares é você pegar lá o método, aplicar, ver o resultado e colocar. Mas não. Observem que eu construí uma linha de raciocínio do zero, do Paint lá em branco. Fui escrevendo passo a passo, né, exatamente da maneira que vocês deverão fazer. Fazendo a fundamentação teórica, explicando o método, qual método você vai utilizar, o que é PO, o que é HP, o que é HP gaussiano, coloca as equações, quais são os dados, né, o dataset, se usou Excel, se usou Python, tá. Depois eu montei o problema das colheitadeiras, abri o Excel, preenchi os dados, gerei o resultado, copiei e colei o resultado lá. Então, eu fiz questão de fazer essa aula bem detalhada, porque assim como a entrega do projeto de pesquisa foi um sucesso absoluto, todos entregaram né, e o resultado foi excelente, eu tenho certeza que essa etapa de entrega dos resultados preliminares também será um sucesso absoluto, tá bom? Bem, meus amigos, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que me encaminhem um e-mail perguntando, todos vocês já têm meu e-mail, né? O e-mail é o nosso canal de comunicação oficial, né? Eu prefiro o e-mail em relação ao WhatsApp ou em relação a reuniões presenciais, eu prefiro o e-mail porque no e-mail fica tudo lá, nós temos um histórico, né, dos e-mails que vocês me mandaram, das dúvidas, daquilo que eu respondi, então é uma maneira de ficar tudo registrado, né? Se você a qualquer momento ficar com alguma dúvida, você vai lá dar uma olhadinha no e-mail, deixa eu ver o que o professor respondeu. O professor respondeu que tem que preencher isso aqui. Entendi. Né? Então, nosso canal de comunicação oficial da nossa orientação da USP-Exalc é via e-mail. Não é WhatsApp e nem reuniões online, reuniões ao vivo, né? A não ser em casos muito específicos, muito críticos. Mas o nosso canal de comunicação oficial é por e-mail. Vocês podem ficar à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar um e-mail que eu vou responder com o maior carinho. Tá bom? Então é isso, meus amigos.
Desejo que todos tenham uma semana abençoada, né? E vamos colocar aí a mão na massa, temos muito trabalho pela frente. Fiquem com Deus.